Irmãos, como já de costume, nós vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 4 e 5. Diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Podeis sentar. Hoje nós vamos falar sobre as 3 características do evangelho. Amém? Diga comigo isso. Ou melhor, após mim, né? As 3 características do evangelho. Amém. Agora, como quem jantou, as 3 características do evangelho. Sabia que vocês tinham jantado? Eu não jantei e vou pregar. Então, de vez em quando vocês dão um amém, um aleluia, mais alto do que eu, porque, né? Eu vou desgastar mais aqui. Amados irmãos, nós já temos estudado aqui, né, há alguns domingos, sobre as características da igreja de Tessalônica. Nós vimos também as características do próprio apóstolo Paulo, como que um líder deve orar por sua igreja. Nós já vimos quais são as características, as virtudes de uma igreja verdadeira. E hoje nós vamos ver as características do evangelho. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou àquela cidade. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou em Tessalônica. Esse evangelho, ele tinha 3 características que são as que nós vamos ver aqui hoje à noite. E eu peço que você preste atenção sobre isto, porque você também vai avaliar se foi isso que você ouviu quando foi pregado o evangelho para você. Porque tem muitas pessoas que acham que o evangelho é falar que Jesus te ama. Ah, Jesus te ama e está tudo bem com você, está tudo bem. O evangelho não é só isso. O evangelho também fala do amor de Deus. Mas é necessário que as pessoas estejam conscientes de que o evangelho, em primeiro lugar, ele é uma boa notícia, mas ele é boa notícia para quem está em maus lençóis. Você não dá boa notícia para quem já está na boa. Se a pessoa acha que já está bem, ele não precisa de uma boa notícia. Ele precisa primeiro se conscientizar do seu estado de calamidade, para depois ele então receber uma boa notícia de livramento daquele estado que ele se encontra. E é exatamente o estado que o homem está sem Cristo. Sem Cristo, o homem está condenado por seus pecados. Sem Cristo, o homem está destinado ao inferno, ainda que ele não acredite no inferno. Isso não importa. Tem muita gente que vai estar no inferno gritando: eu poderia ter acreditado, e não só que o inferno existe, mas também na mensagem daqueles crentes que pregaram sobre a existência dele para não estar aqui hoje. Só que quando estiver lá, não terá mais saída. Não terá, porque o inferno é de duração infinita. O inferno dura infinitamente. Portanto, as pessoas que levam isto na brincadeira, as pessoas que dizem que o inferno não existe, elas estão desafiando a Deus. Elas estão desafiando a Deus porque Deus é justo. E Deus, em sua justiça, ele tem a obrigação de tratar com o pecado. Deus, em sua justiça, ele tem a obrigação de punir o pecado. E só tem 2 formas do pecado ser punido. Ou ele é punido no pecador no inferno, ou ele é punido em Cristo Jesus no lugar do pecador. Só essas 2. Quando você recebe Cristo Jesus como Salvador de sua vida e Senhor de sua vida, então os pecados seus, todos eles são punidos em Cristo. Mas se você acha que suas boas obras podem te salvar, você vai ter que responder por cada um de seus pecados diante do juízo de Deus. E ninguém pode subsistir naquele dia. Então nós vamos ver quais são as 3 características do evangelho que Paulo pregou em Tessalônica. Tem um ditado popular que é atribuído a São Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disto. Não se sabe se foi São Francisco que falou esta frase, mas a grande questão é que o evangelho é feito de palavras.
Não tem como você pregar o evangelho sem palavras. O evangelho, ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas essa frase, ela tem um sentido. Ela quer dizer que, se você fizer boas obras, as suas boas obras falarão mais alto do que as suas palavras. Tem gente que até hoje acha isso. Tem gente que até hoje ele pensa que as boas obras dele vai falar mais alto do que as suas palavras. No dia do juízo, deixe-me dar esse recado aqui para você. Preste atenção. No dia do juízo, Deus não vai ficar te perguntando: e aí, você se comoveu com as boas obras que meu povo fazia? Não, Deus não vai perguntar isso. No dia do juízo, Deus vai perguntar o seguinte: você ouviu o que meu povo pregava? É isso. Ah, Deus, mas eles pregavam, mas não viviam. Não interessa. O que eles falavam era mentira? Não, o que eles falavam era verdade. Então, eu vou te julgar pelas palavras que eles falavam. Não é pelo comportamento deles. Ah, tinha um pastor lá que ele pregava a verdade, mas vivia na bagunça. Ué, mas eu não vou te julgar pelo modo de vida dele. Eu vou te julgar pelo que ele pregava. Ele pregava mentira? Não. Então, as palavras que ele falou vão te julgar agora. Você já pensou isso, irmão? Você já pensou você ser julgado no último dia pelas palavras de um pastor picareta lá no mundo, mas que quando estava no púlpito ele falava a verdade? Em João 12, 47, 48, Jesus Cristo falou assim: quem não crê em mim e nas minhas palavras, eu não o julgo. Quem não crê em mim, já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho dito, essas o julgarão no último dia. Você já parou para pensar que você, quando ouve o evangelho verdadeiro, estou falando verdadeiro, quando você ouve o evangelho verdadeiro, você fica numa encruzilhada diante de Deus? Você fica numa encruzilhada, você fica, como diz o povo aí, né, que joga sinuca de bico. Você fica sem saída diante de Deus. Porque as palavras pregadas são verdadeiras. Não interessa como aquela pessoa vive. Até crente usa esse argumento. Eu já vi crente dizer assim para mim: pastor fulano profetizou para mim e ele nem conhece a minha vida. Eu falei, isso não interessa, isso não vem ao caso. O que ele falou é verdade ou mentira? É palavra de Deus ou não? Está na Bíblia ou não? É isso que eu quero saber. Eu não quero saber se ele te conhece ou se ele deixou de te conhecer. Isso aí não me vem ao caso. Não, ele é um homem de Deus, porque ele não me conhece, ele falou tudo sobre minha vida. Ué, mas o diabo te conhece. O diabo também conhece sua vida. O psicólogo conhece, se você conversar 5 minutos com ele, ele conhece a vida quase toda. 5 minutos você conversa com um psicólogo. Agora imagina o diabo, que é um ser muito mais inteligente do que qualquer ser humano, que colocou vigias sobre cada um de nós, desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente for morrer. Tem um demônio que faz nada, ele fica assim, olhando para nós. Lá no hospital ele estava lá, olhando você nascer, você foi para casa, ele foi atrás, ficou olhando você mamar na sua mãe, crescer, está até hoje aí, por aí olhando você. Até o dia, ele não faz nada, só fica te olhando. Conhece. Muitos deles, sabe, faz o quê? Quando você morre, aí vem alguém, amigo seu, e fala para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, fala assim: vamos ali comigo no centro espírita, que eu vou te mostrar que o seu irmão está vivo, que ele está bem. Ah, mas meu irmão morreu. Não, ele não morreu, ele só está desencarnado. Aí você vai lá no centro espírita, aquele demônio que te vigiou a vida inteira, ele entra num camarada lá que chama médium, entra dentro dele e imita tudo de você. Imita sua voz, imita sua letra, ele imita tudo que você gosta, ele fala de tudo que você gostava, porque ele sabe tudo de sua vida ele sabia. E aí aquela pessoa de sua família que foi lá no espiritismo fala: nossa, é mesmo, ainda bem, será que ele está num lugar de luz? Aí ele vai e fala: sim, eu estou no lugar de luz. Aí a pessoa, ela volta. Aí a partir daquele dia ela fala: agora eu sou espírita. Pronto, perdeu.
no último dia, no dia do juízo, vai parar no inferno, na condenação do inferno. Está vendo como são as estratégias do diabo, meus irmãos? As estratégias do maligno, elas são sagazes, elas são quase perfeitas. Elas só não são perfeitas porque o diabo sempre deixa o rabinho de fora, né? Tudo que ele faz, o rabinho dele está de fora. É o povo que não olha. Então, o evangelho que você ouve é que vai te julgar. O evangelho que você ouve é que vai te julgar. Mas não as obras daquele que estava pregando para você. Ah, mas ele não tem nada a pagar com Deus daquilo que ele fazia ou deixou de fazer? Sim, tem. Mas isso Deus vai tratar com ele. Deus não vai chamar você para falar de outra pessoa. No dia do juízo, Deus não vai chamar você para falar de outra pessoa. Deus vai dizer para você assim: fulano, você ouviu o evangelho que aquela pessoa te pregou? Ah, sim, eu ouvi. Mas ele ficava falando dos outros, não sei o quê, ele era não sei o quê. Não estou perguntando da vida. A vida dele eu vou julgar daqui a pouco. Eu quero saber você. Não tem nada a ver com ele. O que ele te falou era verdade ou mentira? Era verdade. Então é isso que vai ser as palavras do teu julgamento. Então, o que nós vamos ver hoje são 3 características do evangelho verdadeiro. A primeira, que o evangelho é palavra. Palavra, tá? Essa frase de São Francisco, ou de seja lá quem for, está errado. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Não. Pregue o evangelho com palavras, em todo tempo. Este é o evangelho. E sempre procure dar bom testemunho. Esta é a frase correta. Segundo, nós vamos ver que o evangelho é poder. E terceiro, nós vamos ver que o evangelho é testemunho. Então, em primeiro lugar, o evangelho é palavra. Diga comigo, o evangelho é palavra. Amém. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. O meio normal para se receber a fé é pelo ouvir da pregação da palavra. É claro que isso pode se dar pelo ler, né? Tem pessoas que vão ler, elas não vão ouvir ninguém pregar, mas elas vão ler a Bíblia e Deus vai falar com elas. Tem pessoas que são surdas, elas vão ouvir, elas não vão ouvir, elas vão ler pela Libras, né? Pela linguagem brasileira de sinais, mas elas estão ouvindo no sistema dela, dentro das suas limitações. E existem outros casos específicos que são sonhos e visões, como foi o caso de Cornélio, em Atos 10, quando o anjo de Deus deu uma visão para ele, falando que era para ele enviar seus servos na casa do apóstolo Pedro, para buscar Pedro, que Pedro ia pregar o evangelho para ele, e também como é o caso de alguns muçulmanos hoje. Os irmãos já ouviram muçulmanos dizerem que sonharam com Jesus? Ninguém nunca pregou para o muçulmano, mas ele sonha com Jesus. E então ele se converte. Está tendo muito caso assim, irmãos. Muitos muçulmanos, ex-muçulmanos, que agora se converteram, eles contam o testemunho de que eles se converteram no sonho, Jesus aparecendo em sonho para eles. Será que a igreja está falhando no seu ministério de pregar o evangelho? Se está, hein? Jesus falou, vocês que têm que ir. Nós não vamos, Jesus está indo. No sonho dos caras. Porque a igreja não vai. Aí Jesus dá uma ajudinha, né? O cara é eleito e tem que ser salvo, ele não pode ir para o inferno. Então Jesus dá um empurrão, o cara acorda, sonhou com Jesus, vai numa reunião de crente. Aí lá ele converte. Esse meio que nós estamos falando não é o meio normal. O normal é ouvir a palavra da pregação. Aí quando alguém diz, mas o evangelho é só palavras? Não, veja bem. Veja a diferença do que Paulo está dizendo aqui. Verso 5 ele fala, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Mas era palavra. Mas não era tão somente. Tinha outra coisa além de palavra. Mas eu quero que os irmãos entendam que a palavra que Paulo está dizendo aqui, que não foi tão somente em palavra, ele está dizendo palavras humanas. Porque a palavra de Deus, sim, ele foi.
O evangelho, quando chega a nós, ele chega pela palavra de Deus. Para nós, parece simples. Mas eu quero que você pense o seguinte, irmãos. Presta atenção aqui. Eu quero que você pense o seguinte. A palavra de Deus, que criou o universo, este poder que tem a palavra de Deus, que quando ele disse haja luz, a luz veio à existência. Quando ele disse para a terra criar árvores, criar semente, brotar semente da terra pudesse brotar animais que vivessem cada um conforme sua espécie. O poder da palavra de Deus que fez isso na criação é o mesmo poder que está dentro do evangelho quando você prega. É o mesmo. Para nós parece algo assim, quando você fala, né? Eu não sei pregar o evangelho para as outras pessoas, não. O evangelho já está aqui. Você só fala o que está aqui. É somente isto aqui que você fala para as pessoas. Isto aqui é a palavra de Deus. Não é você que vai dar poder para o que vai falar. A própria palavra tem poder em si. A palavra dita por Deus, que sabemos que é Jesus, né? O verbo de Deus, não é a palavra de Deus, que é Jesus, provocou tudo que Deus ordenou à existência. O Senhor disse por meio de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, porque a minha palavra é fogo, diz o Senhor, e ela é martelo que esmiuça a pedra. Você já parou para pensar no poder disto? Deus não está falando de uma pedra lá no meio da rua. A palavra, você não vai pegar uma Bíblia e ficar batendo na pedra no meio da rua, o pessoal vai achar que você é doido. E eu vou dar meia razão para eles. Na verdade, você, quando fala que a palavra de Deus é martelo que quebra a pedra, é que quando você prega a verdade, o coração de pedra das pessoas é quebrado diante de Deus. A palavra, ela queima o coração, ela quebra a dureza, levando o indivíduo a se converter. Um grande temor deveria tomar conta dos nossos corações ao vermos pessoas se renderem à palavra de Deus, uma vez que esta é a voz poderosa do Senhor, que veio pelos ouvidos ao coração dos ouvintes, ressuscitando-os dos mortos espirituais. O Salmo 29, ele fala sobre o poder da voz do Senhor. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 29, versos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer os desertos, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Este é o poder da voz do Senhor. A voz do Senhor fez ouvir ouvidos mortos. Lázaro já estava 4 dias morto, e os seus ouvidos, que não podiam ouvir o chororô de suas irmãs, os seus ouvidos que não podiam ouvir mais as pessoas dizendo: tira daqui que já está fedendo. Ele não podia ouvir nada disto. Ele não podia ouvir que as pessoas estavam chamando Jesus. Os ouvidos inertes de Lázaro ouviram a voz do Filho de Deus. O morto não consegue ouvir ninguém, exceto Jesus. E Jesus chegou à porta do túmulo dele e bradou: Lázaro, vem para fora. E ele escutou. Como que um morto escuta? A palavra dele escuta. A voz dele escuta. E a voz do Senhor também retira do sepulcro espiritual o pecador já morto em seus delitos e pecados. Jesus falou em João 5,25, dizendo assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos espirituais ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como Lázaro ouviu a voz do Senhor e viveu, os ímpios que Jesus chamar, eles também vão viver. Eles vão vir para a nova vida. Então a voz do Senhor é poderosa para realizar todas as coisas que Deus ordenou. E Ele ordenou que a sua voz, que a voz dele, estivesse na boca dos pregadores para trazer vida espiritual aos eleitos que a ouvirem. Pare para pensar nisto.
a mesma voz que ressuscitou Lázaro, a mesma voz que quebra os cedros do Líbano, a mesma voz que disse, e haja luz, e a luz veio a existir, é a mesma voz que está na boca do pregador, que prega a verdade, para falar do evangelho para você. É a mesma. Não tem nenhuma diferença. Olha, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 4, para você ver que não tem diferença. No versículo 6, Paulo diz assim, porque Deus, olha só, porque Deus que disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o que é isto que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando lá no verso 3, o nosso evangelho. O nosso evangelho que nós pregamos é a palavra de Deus dizendo no coração dos ouvintes, haja luz, e as pessoas saem das suas trevas espirituais. O evangelho é palavra, mas é palavra de Deus. O que eu quero dizer aqui é que muita gente tem sido ensinada, as palavras têm poder. Quem nunca ouviu falar isso? As palavras têm poder, cuidado com o que você fala. Que eu sei que as palavras de Deus têm poder. As nossas não têm poder nenhum. As palavras de Deus têm poder. Deus é que manda e a coisa acontece. Aí você diz assim, pastor, mas se o evangelho é a palavra poderosa de Deus, por que todo mundo que ouve o evangelho não converte? Por que tem um monte de gente que não converte? E eu vou dizer para você por quê. 2 Coríntios também, capítulo 2, e o versículo 15 e 16. Olha o que Paulo diz aqui, e fica com medo disso agora, tá? Diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte para morte, mas para com aqueles, ou seja, para os que se salvam, cheiro de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Você sabe por que nem todo mundo é salvo quando você prega o evangelho? Por que nem todo mundo vem a Cristo quando você prega o evangelho? Porque o evangelho, além de ser a palavra de Deus, o evangelho é o aroma de Cristo. Este aroma pode ser aroma de vida ou pode ser aroma de morte. Paulo está usando aqui a figura dos generais romanos que voltavam de suas guerras vencedores. E eles voltavam montados em seus cavalos e suas legiões seguiam o general atrás com suas montarias também. Mas a pé, dos dois lados, estavam os prisioneiros de guerra. Muitos eles matavam na guerra, mas muitos eles traziam prisioneiros, amarrados, algemados, acorrentados, pelados, nus. Eles estavam completamente envergonhados, despojados, despidos, açoitados, estavam totalmente torturados e amarrados ao lado das cavalarias que desfilavam nas ruas de Roma. E lá na frente do general, o general era o primeiro cavaleiro, à frente dele tinha sacerdotes romanos que iam com seus incensos, jogando a fumaça do seu incenso para todos os lados. E aquela fumaça de incenso subia e o general cheirava aquela fumaça de incenso. Os soldados dele lá atrás cheiravam aquela fumaça de incenso e para eles, para os soldados romanos, era cheiro de vida. Eles falavam bem assim, rapaz, olha o cheirinho da minha promoção. Eu vou deixar de ser soldado, agora eu vou ser um tenente do exército. Eu vou ser promovido por causa dessa vitória. Eu vou ser um herói de guerra. Era cheiro de vida. Mas para aqueles algemados que estavam andando ao lado, eles sentiam o cheiro daquele incenso e já diziam uns para os outros, este é o cheiro de morte. Isso aí significa que nós estamos sendo levados diante do imperador para sermos executados.
jogados nas arenas, aos leões, para sermos cortadas nossas cabeças. Para uns era cheiro de vida, o mesmo aroma, para outros era cheiro de morte. Paulo está dizendo que o mesmo evangelho que salva também mata. Você crê naquilo que o pregador falou? Então você será salvo. Você não crê, você será condenado. É isso. Mas o evangelho não muda. O evangelho é o sol de Deus. O coração dos homens é como barro ou como a cera. O que o sol faz com barro? Endurece. E o que ele faz com a cera? Ele derrete. O sol mudou? Não. O que muda é a natureza dos elementos. O evangelho é o mesmo, mas tem pessoas que o coração é de barro, vai endurecer. Quanto mais ouve, mais endurece. Quanto mais ouve, mais endurece. Este é aquele que vai ser condenado. E tem outros que quanto mais ouve, mais derrete. Quanto mais ouve, mais derrete. Quanto mais ouve, mais derrete. Este será salvo. Por isso que Paulo pergunta, quem é suficiente para essas coisas? Quem pode entender isso? Eu acabei de falar e tem crente aqui. Nossa, eu não consigo entender isso. Paulo já perguntou isso. Quem vai entender? Quem é suficiente para entender isso? Mas é assim, porque está na Bíblia que é assim. Então, em primeiro lugar, o evangelho é palavra, sim, Senhor. E ai de cada um de nós se o evangelho não fosse palavra. Segundo lugar, Paulo diz, voltando agora, 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, ele diz, o evangelho não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Segundo lugar, o evangelho é poder. Agora vamos meditar nisso daqui. Diga comigo, o evangelho é poder. Mais uma vez. Muita gente confunde o que Paulo está dizendo aqui. Eles acham que o evangelho não foi somente em palavra, mas também em poder, significa que houve milagres. Não é isso que todo mundo pensa? Não vou negar que aonde o evangelho chega, ele leva milagres também, sim, senhor. Tem um monte de gente que nega isso daí, né? Os cessacionistas mesmo, das igrejas cessacionistas, negam isso aí, dizendo que poder não é milagres. Realmente, nem sempre poder é milagres, mas milagres é manifestação do poder. Mas o que Paulo está falando aqui realmente não é milagres. Realmente não é. Não porque eu concorde com os cessacionistas, mas porque nós lemos quando Paulo foi para Tessalônica, em Atos 17, e você não lê nenhum relato de milagres ali, quando Paulo pregou em Tessalônica. Pode ler Atos 17, foi a primeira vez que Paulo foi lá. Ele passou 3 semanas pregando o evangelho ali, 3 sábados, reuniu as pessoas que creram, né? Na casa de Jason, já falei isso aqui nas primeiras mensagens. Os judeus ficaram irados com Paulo, entraram na casa de Jason para pegar Paulo, Silas, Timóteo e bater demais. Mas os crentes já tinham mandado Paulo, Silas e Timóteo embora para outra cidade. Mesmo assim, os judeus invadiram a casa de Jason, arrastaram ele pelo pescoço para fora e outros irmãos que estavam na casa dele. E lá na rua começaram a espancar e levar para ser julgados, porque estavam dando asilo, moradia, ou né, uma temporada ali na casa para pessoas que estavam transtornando o mundo. A acusação era essa. Eles estão recebendo em casa gente que está transtornando o mundo. E aí aqueles juízes da cidade perguntaram se Jason tinha dinheiro. Jason tinha, né? Deu dinheirinho, pagou a fiança, foi embora e falou, ó, cada um vai para sua casa, está resolvido. Mas Paulo foi para Bereia. Quando Paulo está lá pregando em Bereia, os judeus de Tessalônica ficam sabendo, correm para Bereia para bater em Paulo também. E chega lá, eles provocam outros judeus para bater em Paulo. Os irmãos pegam Paulo novamente e mandam para Atenas, para a capital da Grécia, para livrar Paulo das mãos dos judeus que queriam matá-lo. Desta vez ficaram ali Timóteo e Silas. Paulo sozinho foi para Atenas. Nós não lemos nenhum relato de milagre ali. Paulo não realizou nenhum milagre em Tessalônica. Quando ele diz que o evangelho não chegou somente em palavras, agora veja por que a palavra ali é de homem. Porque os tessalonicenses, eles eram influenciados pela cultura grega. E eles queriam, assim como os coríntios, palavras que fossem palavras de sabedoria humana. E Paulo diz, não. O evangelho de Deus é palavra de sabedoria.
mas não humana. A palavra de Deus é poderosa para fazer calar os homens mais inteligentes da terra. Os ateus, os filósofos, cada um deles. A palavra de Deus é sábia o suficiente para fazê-los calar. Mas esta palavra não é do jeito que vocês querem. Eu não vim pregar filosofia, Paulo está dizendo. Mas sim o evangelho que é o poder de Deus. Paulo disse aos Romanos capítulo 1,16. Nós cantamos aqui agora. Por isso não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem, Paulo não está dizendo que o evangelho tem poder. Paulo não está dizendo que no evangelho de Jesus há poder. Aliás, nosso querido Daniel Souza, que fez essa música, ele fez assim: há poder. No evangelho de Jesus há poder. Mas não é isso que a Bíblia diz. Por isso que eu troquei a letra, os irmãos viram ali. Nós cantamos, é o poder. O evangelho de Jesus é o poder para salvar o que crê. É isso que a Bíblia diz. Ah, o evangelho tem poder. Não, ele é o poder. Olha a diferença. Ele não tem, ele é. O evangelho por si mesmo, ele é poderoso para entrar no coração do homem e transformá-lo. É isso que Paulo está falando. Não quer dizer que tenha que ter milagres. Poder aqui não significa milagres, embora muitas vezes milagres possam seguir a pregação do evangelho, como nós lemos em Marcos 16:20. Em Marcos 16:20, os discípulos saíram para pregar o evangelho, e à medida que eles iam pregando, os sinais iam acontecendo. Para quê? Está escrito lá, para confirmar a sua mensagem. Muitos missionários dão testemunho de milagres, irmãos. Tem missionário no meio dos índios aí, que chegaram lá para pregar o evangelho, o cacique falou, olha, minha esposa, ela tem uma enfermidade na perna, é uma ferida que não sara, ela está exposta, essa ferida. O pajé já fez um monte de pagelança, já fez um monte de coisa. Falar nisso, tem crente procurando pagelança aqui, por aí em Vilhena, tá? Cuidado. Aí, ele pega e fala assim, tá bom, nós vamos orar. Quando ele chega lá, o missionário, ele põe a mão na perna da mulher, na ferida da perna, e começa a orar. Irmão, aquela ferida vai fechando aos olhos de todo mundo. Aos olhos de todo mundo, ela vai fechando assim, ó, até ficar uma pele limpa, lisa. O cacique cai de joelhos, se rende a Jesus, e toda aquela aldeia se converte ao Senhor. O evangelho também tem poder que o segue, mas é mais do que isso. Ele é o poder. Porque ainda que não aconteça nenhum milagre, o evangelho é capaz de transformar teu coração. Ele é capaz de quebrar teu coração e transformá-lo. Veja, o evangelho penetra os recônditos do coração do homem e o transforma apenas com o poder da palavra, porque é a palavra de Deus. É isso que é. É Deus falando. Você já leu em Efésios, voltando aí pouquinhas páginas, capítulo 1. Olha o que Paulo diz, como foi que aconteceu a nossa conversão, a nossa fé. Efésios 1, versículo 19. Olha, preste atenção nisso, irmãos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Olha o que Paulo está dizendo. Qual a suprema é acima de tudo, né? Excelente grandeza do seu poder para com os que cremos, ou seja, para com os crentes. Segundo, a eficácia. A eficácia é o poder, da força do seu poder. Paulo está repetindo um monte de palavras poderosas aqui. Já expliquei isso quando preguei em Efésios. Agora veja o 20. O qual aqui é o quê? Isso aqui é um pronome relativo que está se fazendo referência ao que ele acabou de dizer antes. O qual, ou seja, o poder, final do verso 19, o seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Os irmãos percebem isso aqui? Olha o que Paulo está dizendo. O poder de Deus, a eficácia de Deus, a força de Deus, para nós os que cremos, ou seja, para que você viesse a crer,
foi o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos. Você já parou para pensar qual foi o poder que Deus executou em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos? Eu vou contar só um pouco para você. Jesus estava morto. Há 3 dias ele estava morto, já sem respirar. Ele morreu na cruz. Na cruz. Os soldados, para confirmar se ele estava morto, enfiaram uma lança no peito dele. E aquela lança abriu o peito de Jesus, que saiu sangue e água. Jesus não se moveu, não reagiu, ele estava morto. José de Arimateia recolheu o corpo e as mulheres foram ajudá-lo a embalsamar para sepultar no túmulo de José de Arimateia. E quando colocaram Jesus lá, eles tiveram que esperar passar o sábado, porque não podia fazer nenhum tipo de serviço no sábado, segundo a lei dos judeus. E quando eles foram no domingo pela madrugada lá, olha o que tinha acontecido, irmãos. O corpo de Jesus passou pelas faixas. Ele estava todo enfaixado. O judeu enfaixava assim, ó, das axilas para baixo. Enfaixava tudo, as pernas juntas. Daqui para baixo. Ficava os ombros e os braços de fora. E depois eles vinham com outra faixa e enrolava a cabeça. Era assim. Eram 2 enfaixadas, uma na cabeça e outra das axilas para baixo. E deitavam a pessoa ali. Quando Jesus ressuscitou, o poder de Deus sobre o corpo do seu filho foi tão grande que o corpo de Jesus passou por entre as faixas e as faixas murcharam em seu lugar. O corpo de Jesus atravessou a sepultura e ele saiu vivo lá em cima, aparecendo para os soldados lá que estavam vigiando o túmulo dele, que caíram no chão apavorados. As pernas dele ficaram acometidas daquela substância de adrenalina que eles não deram conta de correr. Amoleceu a perna e eles caíram. E viram, os primeiros que viram Jesus ressuscitado, os guardas. A luz foi tão violenta e tão forte que arrancou o corpo de Jesus do meio das faixas. As faixas murcharam em seu lugar. Ele atravessou a pedra e apareceu vivo na frente daqueles soldados. Que pavor é esse? Se eu fosse soldado daquele, eu estava correndo até hoje, 2000 anos correndo. Meus irmãos, depois os anjos chegaram e tiraram a pedra. As pessoas acham que os anjos tiraram a pedra para Jesus sair. Engraçado isso, né? O corpo que passou pelo meio das faixas. Um corpo que entra na casa com janela e porta fechada não passava na frente das pedras? Não passava dentro da pedra? Precisava de anjo tirar a pedra para Jesus? Os anjos vieram depois para tirar a pedra para quê? Não foi para Jesus sair, foi para as pessoas entrar. Foi para que elas testemunhassem do poder de Jesus Cristo, do poder de Deus, com o qual Ele ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Vocês estão entendendo? O poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho. Paulo está dizendo, este mesmo poder, Ele usou para fazer você crer. Ele usou para tirar você também do seu túmulo espiritual. Você está achando que você creu porque você quis? Você está achando que você teve livre-arbítrio para você querer crer? A Bíblia diz que se você creu porque Deus usou em você o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar o filho dele do túmulo. E aqui estamos nós, nem nos damos conta de tanto poder que foi usado para nós crermos. A gente acha que foi assim, eu que quis crer. Não diminua o poder de Deus. Paulo está dizendo que o poder que fez você crer foi o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar o filho dele dentre os mortos. Não foi o mesmo poder que Jesus ressuscitou Lázaro, não, irmãos. Não foi. O poder com que Jesus ressuscitou Lázaro, tirou Lázaro da morte física, de volta para a vida física. O poder que Deus ressuscitou o seu filho, tirou da morte física e o trouxe para a vida eterna. Diferente. Então, quando se diz o apóstolo Paulo que o evangelho é poder, é isto que ele está dizendo. Você só pode crer porque o evangelho é poder. É poder para salvar o que crê. Não existe técnica do pregador. Tem gente que fala assim, eu aceitei Jesus porque o pregador era engraçado. Ele contava um montão de piada que a gente até compartilha, né? No WhatsApp. Aí escreve assim, tente não rir.
pastor fulano de tal, tente não rir. E o que eu quero rir com o pastor? Eu não quero rir para rir de pastor, eu rio de mim mesmo. Eu quero saber se ele está pregando o evangelho, a palavra verdadeira de Deus. Não é contando piada. Não existe técnica, não existe estratégia, não existe retórica, não existe nada que o pregador possa fazer para melhorar o evangelho ou torná-lo mais aceitável ao ouvinte. O evangelho por si mesmo é o poder de Deus. Paulo está dizendo, olha, não foi palavras de filósofos, sofistas, que os gregos eram acostumados, mas o evangelho também não é palavra vazia. Ele diz, sobretudo, poder no Espírito, veja, Espírito Santo e plena convicção. Olha o que garante o poder do evangelho. Espírito Santo, quando o pregador fala, é o Espírito Santo que vai até você. Tá certo? E quando o Espírito Santo entra em você, usando as palavras que o pregador está falando, e te convence para você vir a Jesus, chama-se plena convicção. Paulo está usando aqui o duplo modo do poder do evangelho. O pregador fala, o Espírito Santo vai. E quando ele chega ao seu coração, ele promove uma plena convicção. E você diz assim, olha, eu não sabia disso. Isso é inacreditável. Mas de um modo estranho, eu agora sei que é verdade. E eu confio nisso. Lembra que eu falei de Abraão? Não sei se foi aqui ou lá no Embratel. Alguém me perguntou assim, como é que Abraão sabia que era Deus mesmo que estava chamando ele? Abraão adorava a lua, né? O pessoal de Ur dos Caldeus adorava a lua, as estrelas, um monte de outros deuses. Um dia Deus falou dentro da mente dele assim, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não te mostrei ainda não, mas eu vou te mostrar. Abraão só creu. Olha, Deus falou comigo. Mas como? Ele só conhecia a lua. Mas isso não interessa. O Deus verdadeiro conhecia ele. É isso que importa. Não é se você conhece a Deus, é Deus que conhece você. E quando Deus te conhece, Ele vai lá no seu coração e fala. Ele diz bem assim, ó. O pregador está falando, é com você. E você toma um temor. E você, naquele temor, você fala, eu vou atender a este convite, a este chamado. Porque eu sei que é Deus. Se alguém virar do seu lado, talvez um amigo que você... Né, 2 amigos vieram e tal. Como é que você sabe que é Deus? Como é que você é doido, cara, de ir lá na frente? Não, Deus me chamou. Como é que você sabe que foi Deus? Eu sei. Eu só sei. Abraão só sabia. Não tinha como ele explicar. Naquela época moravam os patriarcas com seus filhos, chamava de clã, né? Clã era o patriarcão lá, o vozão, seus filhos, neto, bisneto, aquela montoeira de gente morando tudo junto. Abraão chega para o pai dele e fala, pai, Deus falou para eu separar de vocês e ir embora para outro lugar. Aí o pai dele, peraí. Que Deus, para onde você vai? Ele falou, não, o Deus único e verdadeiro. Mas Abraão, nós adoramos a lua, as estrelas, um monte de Deus, como é que você... Que Deus verdadeiro? Como você sabe que Ele é verdadeiro? Irmão, sabe como que Abraão sabia? Porque quem falou foi Deus. Não tem outro jeito. Ninguém vai testificar e chamar Abraão e dizer assim, Abraão, vem aqui, essa voz que você ouviu, esse pensamento que você teve foi Deus, tá? Aí que ele ia perguntar, mas que Deus? Mas Deus falou com ele, e quando Deus fala, as dúvidas se acabam. Quando Deus fala, as dúvidas caem por terra. Portanto, esta convicção do Espírito Santo, que é promovida pelo poder da palavra do Evangelho, fez com que os tessalonicenses se tornassem imitadores dos apóstolos e do Senhor, recebessem a palavra no meio de tribulações, mas com alegria do Espírito, verso 6. Fez com que eles se tornassem modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia, versículo 7. Fez com que se divulgasse a sua fé por toda parte, versículo 8. Fez com que eles deixassem os ídolos e se convertessem ao Deus vivo, versículo 9. E fez com que eles desenvolvessem a esperança da volta de Cristo, versículo 10. Quantas características do poder do Evangelho. Todas elas são realmente grandes milagres. Entretanto, não são operações portentosas para a satisfação da curiosidade dos olhos humanos,
mas sim operações poderosas que rendem glórias a Deus pela transformação de vidas. Foi isso que aconteceu. Paulo fez milagre em Tessalônica? Não. E foi a igreja mais firme. Em 3 semanas se firmou uma igreja. Paulo foi em Éfeso, fez um monte de milagre lá. Até os aventais de Paulo em Éfeso, né? As pessoas vinham pegar. Paulo, temos um endemoniado lá não sei aonde. Paulo falava, agora eu estou expulsando outro demônio. E as pessoas pegavam o avental de Paulo. Então nós vamos levar o seu lenço. Pode levar. Aí eles pegavam o lenço de Paulo, levavam, jogavam no endemoniado, o demônio saía. Jogavam no enfermo, o enfermo era curado. Lá teve muitos milagres. Éfeso se tornou uma grande igreja. Mas você sabe o que aconteceu com Éfeso depois? Apocalipse capítulo 2. Você deixou o seu primeiro amor, Jesus falou. Você abandonou o teu primeiro amor. Se você não se arrepender, eu apagarei a tua luz. E apagou. Não existiu mais a igreja de Éfeso. Ela foi apagada, ela foi destruída. Porque deixou esmorecer o seu amor. Por Cristo Jesus. Então compreenda, evangelho é palavra. Evangelho é poder. E em último lugar, o evangelho é testemunho também. Olha o final do verso 5, que Paulo diz assim: não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e plena convicção, né, que o Espírito Santo causou, como nós já falamos. Agora olha o final. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está falando de procedimento. Algumas versões dizem, assim como sabeis como fomos entre vós, né? Algumas versões estão assim, como fomos. Outras, nosso procedimento. Outras vão falar o nosso comportamento. Depende da versão que você está, vai variar esta palavra. Mas de toda forma, o que Paulo quer dizer é que o modo como ele, Silas e Timóteo, procederam, se comportaram entre os tessalonicenses, foi também uma característica do evangelho pregado. Agora entra que o São Francisco dizia, né? Prega o evangelho e dê bom testemunho. O evangelho é o bom testemunho? Não. O evangelho é o bom comportamento? Não. O evangelho é a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus, ele não é o bom comportamento. Bom comportamento não salva. O que salva é a palavra pregada. Mas o comportamento, ele vai existir por quê? Porque ele quer que as pessoas não tropecem. Porque Deus quer que as pessoas não tenham o evangelho como escândalo. Lembra daquele exemplo do pastor que eu dei no início? Pregou tudo a verdade para você, mas ele mesmo ficava pinotando, como diz na Bahia, né? Pinotando. Ele ficava aprontando lá fora. Todo mundo sabia que o cara era enrolado, que o cara era um monte de coisa. Mas ele pregava a verdade. Muita gente tropeçou por causa dele. Ele está errado? Sim. Mas, diante do dia do juízo, Deus não vai querer saber se você rejeitou a Cristo por causa do mau comportamento dele, não. Deus não quer saber disso, não. Deus irá te julgar pela palavra, pelo que foi falado. Agora, é claro que o que Deus exige dos pastores, dos pregadores, e não só de quem está aqui no púlpito, mas de todos os crentes que estão aí também sentados, como vocês, Deus exige bom comportamento. Mas não é teu bom comportamento que te salva. Não é o teu bom comportamento que salva outras pessoas também, não. O bom comportamento apenas evita que essas pessoas tropecem para chegarem a Cristo, né? O crente deve viver, como disse Paulo, de modo a não dar tropeço nem para os ímpios e nem para os crentes. 1 Coríntios 10, 32. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. A questão não é porque o modo de vida irá impedir a eficácia do evangelho. Não. Isso jamais acontecerá. Porque, como nós vimos, o evangelho é poder. Ele não depende de mais nada para ter poder. Para ser poder. Eu conheci até um cara que prega bem, mas ele não. O evangelho tem poder. O evangelho é poder. Há pessoas que pregam a verdade
dão mau testemunho, mas as palavras que ele prega salvam outras pessoas. Eu não estou justificando o mau comportamento dos crentes. Quero que os irmãos entendam isso. Eu só estou dizendo que você não tem desculpa, no dia do juízo, para apresentar o mau comportamento de um crente para se esquivar do juízo de Deus. Não tem. É só isso que eu estou dizendo. Agora é lógico que quando chegar a vez do cara, no dia do juízo, Deus vai falar, vem aqui. Por que você deu mau testemunho do meu evangelho? Você sabia que muitas pessoas tropeçaram por sua causa? Aí, meu amigo, aí o couro é com ele. Ele não vai poder falar assim, mas é porque a palavra do Senhor tem poder, não precisa do meu testemunho, não. Eu não te chamei só para falar a minha palavra, eu também te chamei para ser um exemplo. Eu não te chamei só para ser sal da terra, eu te chamei para ser luz do mundo. Eu não te chamei só para falar a minha verdade, mas para viver minha verdade. Aí não tem resposta. Então, o procedimento do cristão fortalece o novo convertido. Às vezes eu falo aqui para os irmãos, permita-me, falar isso aqui. Quando você, que é mais tempo de crente, quando você demonstra um tipo de vida cristã relaxado, um novo convertido, ele vai olhar e vai dizer o quê? Mas fulano tem 10, 20 anos e está nem aí, para que eu vou me esforçar tanto? Porque a tendência do homem, do ser humano, é olhar para os maus exemplos. Eles não olham para os bons exemplos. Né? Essa vez fomos visitar algumas pessoas, eu e o pastor Eliezer, e encontramos uma pessoa que disse isso, ora, eu fui crente 20 anos, eu vi muita coisa, por isso que ele me tirou da igreja. Eu falei para ele, eu sou crente há 40 anos, eu vi o dobro de coisa de você e não me tirou. Por quê? Aí ele ficou assim, depois falou, não, é porque eu fiz um curso universitário e tal, e eu descobri que a Bíblia não é lá essas coisas que vocês falam, não. Eu falei, na nossa igreja tem uma irmã que também fez o mesmo curso que você, e ela está lá até hoje. Fez mestrado e tudo, está lá até hoje. Por quê? Aí ele a verdade é que a gente não quer, né? Eu falei, agora você falou a verdade. Sei que não quer. Agora ficar dizendo que você foi crente 20 anos, eu sou há 40. Eu fiz o curso não sei o quê, a irmã lá também fez. O mesmo curso seu, e aí? Por que ela está lá e confia na Bíblia? Agora você dizer, eu não quero, aí você falou a verdade. Então, queridos, as pessoas não terão desculpa, é isto que a Bíblia está dizendo. Paulo está falando, olha, como nós procedemos entre vós, por amor de vós. O bom testemunho acontece naturalmente na vida de um crente que nasceu de novo. Você não se comporta bem para se tornar um cristão, não. Pelo contrário, o fato de você ser um cristão te faz se comportar bem. Quem acha que a vida cristã é um fardo pesado, então você não nasceu de novo. Você quer que tua velha criatura carregue o fardo de Jesus, ele vai achar pesado. A velha criatura não suporta o peso da glória de Deus, não. Tem crente que fala, ser crente é muito difícil. Tem outros que falam, nada, é fácil. E eu digo, não é fácil nem difícil, é impossível. Ser crente é impossível. Só é possível se Jesus te transformar. Ninguém é crente porque quer. Ele é crente porque ele quis depois que Deus quis que ele fosse. Aí sim. Nós só queremos depois que Deus quer que nós sejamos. Mas o querer partir de mim? Nunca. O homem no pecado vai querer Deus, irmãos. O homem no mundo, tudo de bom que tem por aí, ele vai querer Deus. Primeira coisa que ele olha, ele fala, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo. Teve um irmão que falou isso para mim, né? Vou até encerrar com isso aqui. Ele falou assim, pastor, eu queria uma resposta, porque lá no meu serviço tem uma pessoa que toda vez que me encontra, ele tira uma maçã de cigarro do bolso, começa a fumar e fala, crente não pode, né? Aí no final do expediente ele passa lá no barzinho, pega uma latinha de cerveja, ele fala para mim, crente não pode, né? Aí tudo que ele faz, ele fala, crente não pode, crente não pode, crente não pode. E eu já estou com a paciência esgotada dele ficar falando que não é crente, porque crente não pode isso, não pode aquilo. O que eu falo para ele? Aí eu disse para ele, inverte o não pode
para o pode não. Falei, como assim? Falei, diga para ele que não é que crente não pode fumar. Crente pode não fumar. Não é que crente não pode beber. Crente pode não beber. Não é que crente não pode festar. Crente pode não festar. Fala para ele que quem é mais livre é aquele que pode, mas não faz. E não aquele que diz que, porque o outro não pode, ele usa como justificativa para a sua escravidão. Pergunta para ele se ele quer largar o vício. Pergunta para ele se ele consegue largar o vício. Pergunta para ele se ele fica sem aquelas coisas que ele fica jogando em sua cara. Pergunta, você fica sem isso, meu irmão? Você fica sem a nicotina? Você fica sem a bebida? Você fica sem as farras? Você fica sem as festas? Não, isso aí não pode tirar de mim, não. Então eu que sou livre, você é escravo dessas coisas. Acabou. Nunca mais. Porque o livre é aquele que está por cima. O crente pode. O crente pode fumar, o crente pode beber, o crente pode festar, e ele também pode não fumar, pode não beber, pode não festar, pode não fazer o que as pessoas fazem aí fora. Ai, pastor, crente pode... Já tem gente aí pensando, né? Ai, pastor, crente pode fumar? Ué, quando eu digo pode, eu não estou dizendo que Deus aprova. Eu estou dizendo que é possível. Se você quiser fumar, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Você quer beber, você quer festar, o que eu vou fazer? Nada. Agora, você pode não fazer isso, justamente porque você é crente. Porque o não crente, ele não consegue. Ele é dominado pelos desejos da sua carne. Agora o crente que vira para nós e fala assim, ai, os mandamentos de Cristo são pesados demais, é muito difícil ser crente. Você não nasceu de novo. Porque o novo nascimento, ele ama a lei de Deus. Quando você tem um novo coração, o novo coração, ele ama a vontade de Deus. Quando Deus diz assim, olha, é para você amar o teu irmão, ele, nossa, eu gosto disso. Olha, é para você congregar, eu gosto da igreja. Olha, é para você exercer os dons espirituais, eu gosto disso. Olha, é para você falar do meu amor para as pessoas lá fora, eu gosto disso. Tudo que Deus manda, ele gosta, porque ele nasceu de novo, ele tem um novo coração, uma nova natureza, que se inclina para as coisas de Deus, e através destas coisas, ele dá um bom testemunho diante das pessoas lá fora. Agora, aquele crente que se arrasta, não gosto de orar, mas hoje é culto de oração, tem que ir, né? Senão o pastor vai ficar perguntando, por que fulano não vem orar? Estou falando quase igual o Lula aqui, né? Aí o cara não vem. E quando vem arrastando a velha natureza. Meu irmão, velha natureza não gosta de orar mesmo, não. Velha natureza odeia orar. Se você traz ela, você tem que trazer ela e deixar algemada. E botar nova criatura para orar. Porque é a nova criatura que gosta. Agora bota a velha natureza para orar, para ver como é que ela faz. Ela ajoelha, aí já começa. Ai, olha no relógio. Esse irmão ora demais. Esse irmão ora muito. Não vai acabar esse culto de oração hoje, não? É assim que a velha natureza ora. A nova natureza, não. Ela se entrega, ela ama, ela gosta das coisas de Deus. Aí você pergunta para um crente verdadeiro, é pesado ser crente? Ele fala, não é nada. É uma delícia, é maravilhoso, porque Deus me deu uma nova natureza que se agrada das coisas dele. Amém? Esse é o bom testemunho. Você nunca vai dar bom testemunho obrigando o seu velho eu, a fazer o que os outros lá venham a glorificar a Deus. Se este irmão, por exemplo, que me perguntou, o que eu respondo, Se ele tivesse falado para o colega dele assim, é mesmo, cara? Vida chata de crente, não pode nada. Bom é vocês aí, que pode tudo, Aí ele chegava na igreja, ficava olhando para mim, pastor, por que nós não pode? Por que os crentes não podem? Esse cara já está no mundo. Ele já está lá. O corpo físico dele está na igreja, mas o coração dele está no mundo. Então, queridos, se você é de Deus, ame as coisas de Deus. Amém? Então, estas são as 3 características do evangelho que Paulo falou aqui. O evangelho é palavra. É sim. Mas não de homens. É palavra de Deus. Segundo, o evangelho é poder. Mesmo que não tenha milagres, ainda que possa ter também, mas mesmo que não tenha milagres, o evangelho entra no coração do cara
e dá a ele uma convicção de que é Deus que está falando, e ele fala, é isso que eu quero. E terceiro, o evangelho é testemunha. Embora não seja só, mas o evangelho é testemunha. Como Paulo se comportou no meio dos Tessalonicenses, foi de tal modo que os Tessalonicenses imitaram Paulo. Eles viram Paulo apanhando dos judeus, e eles falaram assim, deixa, quando os Tessalonicenses vier bater em nós, eles vão ver o que nós vamos fazer. Aí a gente fica, e aí pastor, o que eles fizeram? Apanharam. Foi isso, eles imitaram Paulo. Tanto que tem um versículo aqui, irmãos, né? Nós vamos chegar nele lá depois, né? Bem para frente. Mas Paulo fala para ele. Paulo fala para eles assim, ó, vocês estão igual nós. Os judeus pegaram nós de couro e bateram em nós. E os tessalonicenses bateram em vocês. Vocês apanharam dos seus compatriotas como nós apanhamos dos nossos. E Paulo elogia isso, falando que maravilha, hein? Agora eu já vejo pastor diferente. Irmão, se você deixar o mundano te bater, você é um mole, hein? Você é um calça frouxa. Desce a mão na orelha dele também. Né? Tá errado? Depende, né? Depende. Se você também estiver apanhando pelas coisas erradas que você fez, você está errado de ter feito as coisas erradas, ainda está errado de se revidar o cara. Tem que deixar ele bater por causa das coisas ruins que foi feita. Se você reagir, já está tudo errado mesmo. Bagunçado. Mas eu digo por amor de Cristo, amém? Se alguém falar, olha, nós vamos te cercar aqui e nós vamos fazer bastante maldade porque você é crente, não reage. Quando Jesus disse, ao que te ferir uma face, dê a outra, é disso que ele está falando. Ele não está falando de briga de rua, não. Tem crente que se envolve em briga, aí o cara mete a mão na cara dele, agora bate aqui na outra porque eu sou crente. Ué, mas você não estava brigando? Não é isso, não. Jesus está falando por amor de Cristo. Vou te bater porque você é crente. Então, fazer o quê? Pode bater. Vai reagir? Não, não. Como diz, né, a história do santo... Como é que é o nome da vila que tem indo lá para Guaporé? Vila BR? Não, uma vila. Na BR mesmo aqui. São Lourenço. Isso, quem falou? São Lourenço. Isso. São Lourenço, só terminar o caso dele aqui. São Lourenço, ele morreu assim. Os caras pegaram ele, porque ele era crente, né? Veja bem, São Lourenço tem nada a ver com a igreja católica, viu? Os caras pegaram São Lourenço e falaram, você é crente? Uhum. Então nós vamos te colocar na churrasqueira. E aí botaram ele de costa, deitado numa grelha, em cima daquelas brasas do churrasco, e foi assando as costas dele, queimando, amarraram ele ali. E aí quando aquele trem já estava pingando, o sangue e o couro dele está dentro do fogo, ele virou para os caras e falou assim, gente, pode virar o outro lado, que esse aqui já está bom. Foi isso que ele falou. Aí os caras foram lá, achei que ele ia murmurar, blasfemar, tirar, não, pode tirar minhas cordas, não vou fugir não. Desamarraram ele, viraram ele e assou o outro lado, ele morreu queimado, para a glória de Deus. Policarpo, quando foram queimá-lo, um velho de 86 anos, falaram para ele, nós vamos te queimar porque você é crente. Ele falou, você não quer negar Jesus? Não, ele só me fez o bem, por que eu vou negá-lo? Mas você não sabia que eu posso te jogar as feras? Não, mas isso aí não me importa, não. Você não sabia que nós podemos te queimar? Ele, mas o fogo que me queima aqui é só a carne, e o fogo que espera você é eterno, é lá no inferno. Mas que velhinha arrogante, amarra esse... Não precisa amarrar. Eu vou. Foi para o poste, colocou as mãos lá, encheram de lenha em volta do poste e tacaram fogo, não queria pegar, tacaram fogo, aí furaram ele todinho e foram furando e esguichando sangue e eles querendo acender o fogo, até que por fim colocaram combustível lá e aí acendeu aquele fogo e Policarpo morreu queimado para a glória de Deus. E aí você fala assim, estou sofrendo, tá mesmo? Evangelho, meu irmão, evangelho é poder. Você só vai dar testemunho quando tua vida for transformada. Vamos colocar em pé
e glorificar a Deus pelo poder do Evangelho em nossas vidas.